Desaposentação no INSS em 2024. O que é? Como funciona? Já existe uma lei aprovada para o tema? Se você ainda não sabe sobre esse tema, fique conosco até o fim desse vídeo e assista mais esse conteúdo relevante que estamos trazendo para vocês. Mas de qualquer forma, eu vou me apresentar. Olá, seja bem-vindo então ao canal da Silveira Vargas Advocacia, aqui no YouTube. Para quem é novo neste canal, eu gostaria de dizer que eu sou o advogado Edilson Vargas, sou especialista em revisão de benefício e aposentadoria no direito previdenciário pelo escritório da Silveira Vargas Advocacia. E a gente está aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? É importante eu destacar para vocês, né, que continue a assistir esse vídeo até o final para saber tudo sobre a desaposentação em 2024. A gente entende que o tema é extremamente importante para você que é aposentado. Fique conosco até o fim desse vídeo, pois sempre o nosso propósito aqui é trazer conteúdo relevante na área do direito de revisionais da Previdência. Agora, não menos importante, tá, gente? É importante eu destacar isso aqui para vocês. Aproveite e já se inscreva no nosso canal da Silveira Vargas Advocacia e ative o sininho para você estar recebendo todas as notificações de novos vídeos que a gente produzir, tá? Ao final desse vídeo, é importante que você deixe seu like, seu joinha, né? E também faça um compartilhamento desse vídeo para familiares, amigos que precisam dessa informação, que muitas vezes você recebeu aqui de forma gratuita, tá? Então, bora lá, que é importante. Vamos ao assunto de hoje, né? Vamos fazer o seguinte início. Nos últimos anos, as notícias, né, que circulavam no meio jurídico, né, sobre a desaposentação estão dando conotação de cada vez ela está mais forte, mais direcionada a ser aprovada uma lei nesse sentido. O que é importante? Afinal, muitos segurados eles estão se sentindo prejudicados financeiramente e tentam, de alguma forma ou de algum jeito, melhorar o valor do seu benefício. O que a gente vai trazer nesse vídeo de hoje? Primeiro é mostrar o entendimento do que vem ser a desaposentação no INSS. Em segundo, a gente traz como é que funciona essa desaposentação do INSS no Brasil. Ou quem é o cidadão que tem direito à desaposentação? No quarto, qual a lei que quer aprovar a desaposentação no INSS? E em quinto, essa lei ela já foi aprovada? Ou existe um prazo que a gente pode mensurar para a desaposentação? E como que era a desaposentação antes, né? O STF e a desaposentação, como o assunto está no tribunal. E por fim a gente faz um comparativo entre desaposentação e reaposentação, como é que funciona distinguindo os dois institutos. Vamos começar então falando assim, um breve histórico do funcionamento da desaposentação no Brasil. Para todos, né? É importante destacar que a desaposentação ela surgiu quando muitos segurados, após a concessão de suas aposentadorias, normalmente em razão do tempo de contribuição, voltaram ao mercado de trabalho, ou seja, voltaram a trabalhar e continuaram de alguma forma a contribuir com o regime previdenciário. E aí, sem que houvesse qualquer tipo de retorno das referidas contribuições em forma de aumento do benefício. Ou seja, o INSS aplicava muito o que estava disposto lá no artigo 18, no parágrafo 2º
da Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Benefício. E ela foi reformada pela Lei 9.528 em 97. E dizia assim essa lei, olha, o aposentado pelo regime geral de Previdência Social, o RGPS, que permanecer em atividade sujeita a este regime, ou seja, continuar trabalhando, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social, em decorrência do exercício dessa atividade, exceto nos casos de salário família e a reabilitação profissional quando empregado. Conforme dicção legal dessa lei, uma vez que o segurado esteja aposentado e volte a contribuir ao sistema, este não terá direito a outros benefícios previdenciários, exceto o salário família e a reabilitação profissional, como foi dito. Entretanto, entendia-se e ainda existe uma corrente forte da doutrina e jurisprudência nesse sentido, que essa limitação imposta pela lei, ela feriria e fere até hoje um princípio constitucional previdenciário muito importante, que é o princípio do contributivo retributivo. É bem assim mesmo que se fala, tá? Esse princípio, ele rege que as contribuições vertidas pelo segurado em favor do sistema previdenciário devem retornar de alguma forma a ele através de benefício previdenciário. Aí que está o X dessa questão. A Lei 8.213 diz que não, o segurado não tem direito nenhum de reverter aquele benefício que ele voltou, quando ele voltou ao trabalho após ter se aposentado. E a doutrina entende que isso, uma vez o INSS não pagando essa reavaliação da nova contribuição que ele está fazendo, é um descaso, porque está ferindo o princípio da contributivo retributivo, tá? Então isso está errado, de alguma forma está errado. A doutrina entende de um jeito, o INSS segue a duras penas a lei, Então, no nosso entendimento, o que a gente pensa e qual é o argumento que a gente defende para os aposentados? A gente entende que a desaposentação, como regra disposta no artigo 18, do parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91, ele é inconstitucional. E por que é constitucional, doutor Edilson? Porque ele viola um princípio do contributivo retributivo. Jamais uma lei pode ferir um princípio, Ou seja, se eu contribuo, o mínimo que espera é que eu seja recompensado financeiramente daquela contribuição. É um investimento que eu estou fazendo. Diante desta contradição entre a legislação e os princípios que regem o direito previdenciário, criou-se então essa tese da desaposentação. Mas, doutor Edilson, o que vem ser essa desaposentação? Esse nome é feio, mas o que vem ser? Na real, a desaposentação do INSS é um processo que permite a uma pessoa aposentada que retornou ao mercado de trabalho renunciar à sua aposentadoria e solicitar um recálculo do benefício após ter vertido novas contribuições ao sistema. É simples isso, Ou seja, em resumo, o que isso quer dizer? A desaposentação pode ser entendida como o cancelamento de uma aposentadoria anteriormente concedida ao segurado, seja lá pelo regime da Previdência Social, o RGPS, ou mesmo pelo regime próprio da Previdência Social, que é o RPPS, para uma concessão de um novo benefício que seja mais
benéfico financeiramente para o segurado. Portanto, o entendimento é que a desaposentação é a possibilidade, né, a possibilidade de uma pessoa aposentada voltar ao mercado de trabalho e realizar novas contribuições, o que não deixa de ser justo, a fim de que ele possa melhorar o valor do seu benefício. Tá claro isso para vocês? Como é que funciona a desaposentação do INSS, doutor Edilson? A desaposentação, presta atenção, isso aqui é importante, acontece quando um beneficiário, um segurado do INSS, ele cancela ou desiste ou renuncia a uma aposentadoria já concedida. Então, aí entra a tese da desaposentação. A ideia sempre é acrescentar novas contribuições previdenciárias para o cálculo da média, para que possa melhorar o valor recebido no momento da concessão do benefício. Então, isso é a realidade. Hoje, muita gente que aposenta, ele volta ao trabalho. E se ele volta ao trabalho e faz a contribuição, nada mais justo do que ele receber uma melhoria na sua aposentadoria. Agora, doutor Edilson, quem tem direito à desaposentação? Eu explico, tá? Hoje, na atual situação, somente cabe àquelas pessoas que deram entrada no pedido de aposentadoria ou que receberam uma carta de concessão, mas não sacaram o benefício, que tem direito à desaposentação. Hoje, pela Lei 8.213, é isso que é. Ou seja, eu só posso entrar com uma tese revisional de desaposentação caso eu não tenha aceitado o pedido, a carta de concessão, eu não tenha retirado nem o dinheiro e nem menos o FGTS sacado lá, né? Então, aí é o que eu vou ter. Mas, por outro lado, você pode fazer o aceite disso e entrar na justiça, né? Entrar na justiça da inconstitucionalidade do artigo 18 da 8.203, lá no seu parágrafo 2º, né? É importante que, além de não poder sacar o benefício, também não pode realizar o saque do FGTS ou do PIS/PASEP após a concessão da aposentadoria. Então, uma vez concedida a aposentadoria, se eu sabendo que eu vou continuar trabalhando, então eu não pego esse dinheiro, eu não aceito essa aposentadoria, para lá na frente eu já, daqui 1 ano, 2 anos, eu pedir o acréscimo de novo cálculo, né? Ok? Portanto, aquelas pessoas que já usufruem do benefício, pela lei atual, elas não têm direito à desaposentação, a não ser que brigue pela inconstitucionalidade do artigo 18, parágrafo 2º. Ok? E pelo lado do servidor público, ele pode desistir da aposentadoria? Isso é uma pergunta que chega muito aqui no nosso escritório, né? Nós dizemos assim, sim, um servidor público, né, pode desistir da aposentadoria, mas existem, né, algumas condições que devem ser atendidas, como, por exemplo, não sacar o benefício do FGTS, do PIS/PASEP. A aposentadoria de um servidor público, ela, em outros termos, ela é considerada irreversível e irrenunciável, ou seja, uma vez concedida, não pode ser desfeita. No entanto, é importante frisar aqui que no âmbito federal nós temos a lei número 8.112/90, que lá no seu artigo 25, ela estabelece regras para que o servidor possa reverter ao serviço ativo quando sua aposentadoria tenha sido voluntária. É importante isso. Essa reversão só pode ocorrer se houver interesse da administração pública no retorno do servidor e se a aposentadoria for voluntária. Tá bom, doutor Edilson, mas
Qual é a lei que quer aprovar a desaposentação no INSS? Essa está uma briga, né? Nós falamos que essa lei ela está vindo lá desde 2011, né? Porque lá anteriormente, em 2017, o STF entendendo que a desaposentação não tinha uma lei específica para que ela pudesse ser implantada no país, determinou que o Congresso Nacional então fizesse uma lei para a desaposentação. A partir daquele entendimento de repercussão geral do INSS, passou-se a indeferir todos os pedidos de desaposentação no país. E essa lei que ela vem a regulamentar a desaposentação, ela é o projeto de lei 2567 de 2011 do Senado, né, que atualmente tramita em um conjunto com outros 30 projetos que tem por motivação a ampliação dos benefícios aos aposentados, que retornam ao mercado de trabalho após a sua aposentadoria. Né? O relator substituto dessa PL é o deputado federal Castro Neto, ele é do PSDB do Piauí. E ele diz aqui em um trecho que a gente colheu na imprensa que, pelo entendimento dele, né, ou pelo entendimento do Supremo Federal, o STF, compete ao Poder Legislativo definir se há o direito a você buscar a desaposentação. Segundo o deputado Castro Neto, a criação do projeto de lei, então, ele vem ser necessário para que as novas contribuições obrigatórias pagas pelo beneficiário que retornaram ao trabalho tenha reflexo no novo valor do seguro, né? Ok? Por outro lado, é mister eu afirmar para vocês que essa lei ainda não está aprovada. Ela não foi aprovada ainda. Atualmente, como é que está o trâmite dessa lei? Essa lei, a 2567/2011, tramita em caráter conclusivo, mas ainda será analisado, né, por outras 3 comissões lá no Congresso Nacional, sendo as comissões da Previdência e Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, a Comissão de Finança e Tributação e a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Quando esse projeto de lei for aprovado por essas comissões, aí sim ele será encaminhado para ser votado em plenário e então enviado para a aprovação do Senado Federal e do Presidente da República. Somente após todas essas aprovações é que serão encaminhados à sanção presidencial. Fica claro isso para vocês, ok? Doutor Edilson, mas tem um prazo para que eu possa pedir essa desaposentação? As regras da desaposentação continuam sendo discutidas muito dentro do ambiente jurídico, né, dentro dos tribunais, né? Entretanto, com base na lei previdenciária atual, o prazo sempre é de 45 dias após a concessão da aposentadoria. Uma vez você é aposentado, você tem 45 dias para solicitar a tese da reaposentação, da desaposentação, ok? Isso acontece, gente, pois o segurado não poderá realizar o saque do valor do seguro pago após a aprovação de sua aposentadoria, tá? Então, volta ao que está descrito lá na lei, no artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91. Né? Entretanto, existem interpretações da lei, como o que aconteceu na 6ª Vara de Seção Judiciária lá do Piauí, né? Que lá em 2014 determinou que o prazo de desaposentação é o da regra geral, que todo mundo conhece, que é 10 anos. Tá? Então, isso está
muito doutrinado, tá? Por isso é importante que o projeto de lei seja aprovado, a fim de saber exatamente quais são as regras que serão utilizadas no processo. Agora, doutora Edilson, o que é que tem de novo para o tema desaposentação em 2024? As últimas notícias que a gente lê sobre a desaposentação são que o projeto de lei de 2567/2011, que já mencionamos anteriormente, atualmente o PL tramita em caráter conclusivo e aguarda a análise das comissões do Congresso. Por onde a gente procurou o assunto, se fala que aguarda esse pronunciamento ou esse parecer das comissões do Congresso Nacional. Agora, doutor Edilson, antes de que o STF ditasse o tema de repercussão geral para a desaposentação, como é que era antes disso, A desaposentação não é uma lei, ela é uma tese de direito, uma tese de direito que o cidadão, o segurado, tem direito de buscar, através do princípio contributivo-retributivo, a melhoria de sua aposentadoria em vista dele ter contribuído. Por isso, não existe umas regras definidas ainda, ou seja, que determine como ela era antes do projeto de lei ou como era das determinações que aconteceriam na justiça. Mas podemos dizer aqui, importante, tá? Que a desaposentação representa uma oportunidade do aposentado, seja lá pelo RGPS, Regime Geral, ou pelo RPPS, receber uma aposentadoria mais vantajosa. Tá? Mas como o conceito de desaposentação não está previsto na lei, não existe uma concessão de benefício por meio de solicitação direta ao órgão previdenciário? Não existe. Tá? Por isso, para obter o benefício, o interessado é obrigado, tá, a entrar com uma ação judicial, não pelo tema da desaposentação em si, porque isso dá indeferimento, mas sim tornando o artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213, inconstitucional. Então, você vai bater por essa tese de direito para buscar a desaposentação. Mas o STF e a desaposentação, como que o STF entende isso? E como que está esse assunto no tribunal? Então, eu vou trazer um pouquinho do que foi no passado, a decisão de repercussão geral do STF. Foi lá em 2016, o STF concluiu o julgamento de recurso sobre a desaposentação. E foi uma votação bastante elástica, diferenciada, ou seja, foram 7 votos a 4. Os ministros do STF fixaram a seguinte tese naquele ano. No âmbito do regime geral de previdência social, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo por hora previsão legal do direito à desaposentação, sendo então constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 1991. Tá? Então, você vê que o STF ele veio selar aquela enxurrada de processo que batia na inconstitucionalidade desse artigo 18, parágrafo 2º. Tá? Então, o que os deputados e os senadores acordaram? Que precisariam escrever um regulamento para a desaposentação. Tá? Isso quer dizer, em outros termos, que os ministros entenderam que não havia proibição da desaposentação no Brasil, mas também não existia uma lei que autorizasse e regulamentasse ele, que era importante que o Congresso, então, produzisse um projeto de lei que pudesse dar nova regulamentação à desaposentação. Mas é importante salientar que
eles proibiram a desaposentação sem que tenha uma lei específica. Agora eu quero trazer para vocês um comparativo do que tem se aplicado como saída, né, para a desaposentação, né, já que ela foi considerada o artigo 18 constitucional. O que a doutrina então pôde colocar em prática nos tribunais? É o termo da reaposentação, né? Mas o doutor diz o que vem ser a reaposentação e como que ela funciona. A reaposentação funciona como um tipo de revisão da aposentadoria, pois ela permite que o trabalhador troque de aposentadoria, pois atingiu os requisitos para outra modalidade apenas após se aposentar. Essa prática está relacionada à busca por vantagens em termos de valor ou modalidade da aposentadoria, né? Para ingressar com uma ação de reaposentação, o segurado deve ter trabalhado pelo menos, né, após aposentado, ao menos 15 anos e ter 65 anos se homem e 62 anos se mulher, além de apresentar os cálculos que demonstraram que a nova aposentadoria será mais vantajosa que a atual recebida. É importante destacar que a reaposentação ela é diferente da desaposentação. Na desaposentação, o aposentado abre mão da aposentadoria por um instante já concedido. Entretanto, mantém o tempo de contribuição e salário de contribuição que foram considerados na concessão do primeiro benefício. Já na reaposentação, para ficar bem claro para vocês, o beneficiário do INSS deve renunciar à aposentadoria atual, bem como ao tempo de contribuição e salário de contribuições que foram computadas para definir o valor do benefício abdicado. Tá? Então, uma coisa é a desaposentação, outra coisa é a reaposentação. Né? Por fim, então, o que a gente recomenda? É recomendável procurar sempre um advogado de sua confiança e que seja especialista em direito previdenciário, principalmente em direito de revisionais, tá? Para que seus documentos sejam analisados, os cálculos sejam refeitos e se concluir haver direito a uma aposentadoria mais digna para que possa buscar a justiça, tá? Portanto, o que é nosso recado? Se esse é o seu caso, não perca mais tempo. Já vai logo, procure amanhã mesmo um advogado previdenciarista para entrar com uma ação revisional. Por que a gente aconselha isso? Porque você pode estar deixando dinheiro na mesa lá por INSS. Né? A gente fala assim, fale conosco, né? Nosso escritório tem mais de 10 anos de empenho e dedicação nessa área de previdência. Tá? A gente, no final desse vídeo, a gente vai apresentar os nossos contatos e você poderá conhecer mais sobre desaposentação, deixando o seu like, compartilhando esse vídeo com mais pessoas próximas de você. Ok? Por hoje é isso que eu tinha que passar para vocês. Espero você na próxima semana com mais uma tese, seja de revisão ou uma tese de direito. Até lá, gente. Muito obrigado. Um abraço.